turma do terceiro ano. É muito bom estar com vocês nesse dia para fazermos uma revisão e terminar a apostila número 2 do segundo semestre de 2020. Todas as atividades propostas pela apostila número 2 nós revisamos, corrigimos, explicamos e hoje vamos terminar então com a parte final relacionada à parte da demografia. Esse conteúdo aqui que está faltando para a gente rever essas questões e explicar as mesmas. Mas antes de iniciar a nossa atividade desse dia, pedimos a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Vamos orar? Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente conosco nesse dia, nos ajudando, nos protegendo e nos guiando, para que nós possamos fazer o nosso melhor para o Senhor Jesus Cristo. Fica com cada aluno do terceiro ano, abençoando, protegendo e guiando, incentivando eles para estudar, para que eles possam ter em mente o que eles vão prestar no vestibular e que eles possam alcançar seus objetivos no vestibular. Tu sabes o que vai no coração de cada um deles. Abençoe, ajude e também esteja com seus familiares. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Gente, pega a sua apostila e vamos agora então trabalhar com as questões propostas pela apostila, que é o módulo número 8. Né? Eu vou pegar minha apostila e você já tem, logicamente, no final dela, as respostas. Mas nós vamos comentar por que deu essa resposta, o A, o B, o C, o D ou E. Tá bom? Então vamos lá? Vamos então continuar com a questão sobre o vestibular. Na página 29, número 37, nos diz o seguinte, né? A capacidade de crescimento da população é infinitamente maior do que a capacidade de produção de alimentos na Terra. Esse é o enunciado básico da doutrina de Malthus. Você sabe que a doutrina de Malthus foi a primeira doutrina focalizada na questão de crescimento demográfico, na teoria demográfica, que consiste no seguinte princípio. Primeiro, letra A progressão geométrica da população e progressão aritmética dos alimentos. O que é progressão geométrica? Progressão geométrica é 2, 4, 8, 16, 32, 64, né? E isso faz com que não vai tendo, por exemplo, o acompanhamento, esse número 2, 4, 8, 16, 32, 64, de forma que a população está crescendo. E a progressão aritmética 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o que nós chamamos de produção alimentícia. Letra B, progressão geométrica da população e baixa taxa de natalidade. Né? Já falamos que progressão geométrica é o crescimento da população. 2, 4, 8, 16. E baixa taxa de natalidade. Letra C, progressão aritmética da população, que é progressão aritmética voltada para a questão de alimentos. Baixa taxa de mortalidade. Letra D, progressão aritmética da população, que é 1, 2, 3, 4. Isso, progressão aritmética, ela é voltada para alimento e não para a população. E progressão geométrica de alimentos, essa progressão geométrica de alimentos, ela é voltada para o crescimento populacional. E a letra D, progressão geométrica da população e alta densidade e alta taxa de natalidade. Então, nessa questão, nós podemos observar com vocês que quando se fala em progressão aritmética, eu estou falando número 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Essa progressão aritmética ela é voltada para os alimentos. Agora, quando se fala em progressão geométrica, eu estou falando 2, depois 4, depois 8, 16, 32, 64 e assim por diante. E essa progressão geométrica é o crescimento da população.
Então, quando Malthus propôs essa ideia em 1798, pastor anglicano Thomas Hobart Malthus, né, ele propôs essa teoria. Ele propunha o seguinte, que o alimento estava crescendo de forma aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e já a população estava crescendo de forma o quê? Progressão geométrica, 2, 4, 8 e assim por diante. E estava cada vez aumentando a população. E o alimento não estava acompanhando o processo que deveria acompanhar a progressão geométrica. Então, para Malthus, deveria ser o seguinte, a população deveria estar no mesmo patamar do crescimento de alimentos. Então, tivesse alimento suficiente para a população. Com isso, ele propôs essa teoria, que deveria diminuir o crescimento demográfico e acompanhar a questão populacional. Com essa questão, então, a resposta correta é a letra A. Progressão geométrica da população e progressão aritmética dos alimentos. Então, a questão 37 da página 29, resposta letra A. Vamos para a outra alternativa que está na página número 29, que é a questão número 38. Observe essa questão que você pode observar aqui. Ó. Foi elaborada pela Universidade Federal do Paraná, colocaram países selecionados como Brasil, país emergente, China, país emergente, e Estados Unidos, países ricos. Esse dado foi fornecido em 2012, mas foi feito lá em 2011. 194 milhões de pessoas no Brasil, 1,1 bilhão, né, e 34 população na China e 313 milhões de habitantes nos Estados Unidos. Aí nós temos, em 2011, o produto interno bruto, né, 2,5 trilhões de dólares, 7,32 trilhões e 15 trilhões de dólares nos Estados Unidos. Mas aí nós temos o índice de Gini. O que significa índice de Gini? Foi criado pelo matemático italiano Corrado Gini. É um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos países mais pobres e dos países mais ricos, né? E aí nós podemos observar nessa questão que, por exemplo, assim, como, né, esse índice vai afetar, por exemplo, na nossa própria economia. Então, quando eu falei o seguinte, esse índice de Gini, ele foi proposto por esse italiano, né, esse italiano chamado Corrado Gini. E ele vai propor o quê? A renda per capita dos países, focalizando países pobres, países emergentes e países ricos. No texto que nós estamos vendo, naquele gráfico que estamos comentando com vocês, esse gráfico aqui, né, de cima, ele está dizendo, então, país emergente e país rico, como no caso dos Estados Unidos. Brasil e China emergente. Agora, como se apresenta, por exemplo, o índice do Brasil? O índice do Gini do Brasil. Em 2017, o índice do Brasil foi de 53,3. Ou mesmo foi registrado por Botsuana, que é um país africano. O país mais desigual do mundo é a África do Sul, que teve um índice de Gini 63%, por exemplo. E como pode ser calculado, né, esse índice de Gini? Esse índice de Gini ele é calculado, por exemplo, pela distribuição de renda e a população que temos numa determinada localidade. E o Brasil, com isso, ele vai ter essa... O Brasil ocupa a nona posição de país mais desigual do mundo. Os números de desigualdade social no Brasil são alarmantes. Segundo a pesquisa da desigualdade mundial em 2018, 1% da população detém 30% da renda do país. 1%. E os outros que não estão nesse cargo, 70%, é que vai estar situado nessas condições de países emergentes. População média e população
pobre, né? Então aí nós temos esse índice do Gini, como você pode observar. E depois nós temos do lado o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto. Então cresceu 1,5%, na China 7,8% e nos Estados Unidos 2,2%. E o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano observado em 2011, o Brasil ocupa a casa dos 718, que é o IDH alto, 687, que é o IDH médio, no caso da China, e 910, que está perto do 1, é muito alto. Conforme isso nós podemos observar, então nós podemos observar que o IDH é um ponto também para essa tabela que estamos estudando. Então, o índice do Gini, ele vai ver o número de pessoas e a sua distribuição de renda per capita. Então, como nós vimos no dado estatístico de 2018, o Brasil tem 1% da população que ocupa isso. Os outros vão estar na classe de emergentes e classe de pobres. E o IDH é aquela classe que você está, quando estiver mais perto do número 1,000, é um país chamado muito alto o IDH. Como nós colocamos na tabela, os Estados Unidos está com 0,910 e o Brasil está com o quê? 0,718. Isso é a proposta do Índice de Desenvolvimento Humano, que vai observar a saúde, a questão habitacional, a questão de transporte, a questão de alimentação, né? Toda a infraestrutura que o Índice de Desenvolvimento Humano propõe. Conforme essa tabela estudada, analisada, vamos então para algumas questões. Com base na tabela e nos conhecimentos de geografia, assinale a alternativa correta. O índice de Gini revela que a tradição liberal dos Estados Unidos se reflete em uma desigualdade de renda mais elevada que a dos outros países selecionados? Letra B. A grande população da China torna difícil para esse país alcançar o IDH elevado devido aos custos do sistema de saúde e educação? Não, porque lá o sistema deles é um sistema voltado exclusivamente para o controle do Estado. A letra C. Os Estados Unidos possuem o maior PIB, Produto Interno Bruto, em virtude do volume de suas exportações de alta tecnologia e das remessas de lucros de empresas multinacionais desse país para suas sedes? Será que, olha, o lucro de empresas multinacionais desse país para suas sedes? Não, né? Ele não vai ter esse lucro proposto, né, conforme o texto está propondo ali. Embora possua o segundo maior PIB, o elevado contingente de população da China implica uma renda per capita baixa, refletida no nível de desenvolvimento humano. E a letra E, a comparação entre o Brasil e China mostra que o crescimento do PIB não tem efeito sobre o IDH, porque esse índice é calculado com base nas estatísticas de saúde e na educação. Mas aqui está faltando, né? Faltando a questão do quê? De economia para entrar na posição do Produto Interno Bruto. Então, a resposta da questão número 2 é a letra D, né? Embora possua o segundo maior Produto Interno Bruto, o elevado contingente populacional da China implica uma renda per capita baixa, comparado, por exemplo, ao número de população, que é 1,3 bilhões, 7,32 trilhões o PIB do 2011, mas o IDH ele não acompanhou o próprio sistema proposto pela questão do PIB não tendo o mesmo processo. Na página número 29, exercício 39, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, faça uma leitura da capa da revista Planeta, né? Pois ela servirá como base para responder à questão. Então vamos ver a questão proposta que nós temos na página
29, exercício número 39. Então vamos lá? De acordo com a revista Planeta, é correto afirmar que... Então temos lá, letra A. Os estudos indicam que a população enfrentará a escassez de recursos naturais em 2045? Olha só, diz assim, na figura, somos 10 bilhões de pessoas, né? E outubro será o 7º bilionésimo habitante da Terra. Estudo vai mostrando isso aí. Letra B. Os estudos indicam que o número de habitantes no planeta aumentará em 9 bilhões nas 2 próximas décadas. Será que isso é questão verdadeira? Por exemplo, assim, quando você fala vai aumentar 9 bilhões, estamos no caso do 7, vai para 2, 9 bilhões, né, aumentando mais 2 bilhões, você pode observar que com o planejamento familiar está o que? Diminuindo essa taxa de natalidade. E pelas melhores condições de vida, também está o que? Diminuindo a taxa de mortalidade. Como consequência disso, nós vamos chegar a futuras décadas, por exemplo, com 9 milhões de habitantes, por exemplo. Continuando, a letra C. O crescimento da população acarretará o deslocamento das pessoas para os grandes centros urbanos? Isso, você pode observar que as maiores cidades que está apresentada nessa revista Planeta, lá na China, que chega a 7 bilhões, a população ela já concentra-se em áreas urbanas, né? O próximo, a letra D, o crescimento da população e a escassez dos recursos naturais são problemas a serem enfrentados? Então, nós podemos observar o quê? Nessa questão, nós podemos observar que a letra D, né, esse crescimento da população, e a escassez dos recursos naturais são problemas a serem enfrentados, porque é aquela teoria chamada teoria malthusiana. O alimento deve acompanhar o mesmo número de crescimento de pessoas. Se não tiver o mesmo acompanhamento, o que vai acontecer? Vai gerar um problema na população por falta de alimentos. Então, essa alternativa é a resposta letra D, conforme de acordo com a revista Planeta, é correto afirmar que. Então, resposta letra D. Continuando a questão, vamos para a questão número 40 da página 29. Considerando-se a distribuição da população mundial por atividades econômicas, é incorreto afirmar que. Então vamos ver algumas questões, né? A repartição da PEA. Quando se fala em PEA, é o que significa população economicamente ativa. E essa população economicamente ativa, ela está distribuída em setor primário, setor secundário, setor terciário, setor quaternário e setor quinário, né? Nessa proposta. E aí, então, essa repartição. Continuando, a proposta, letras B, nos diz o seguinte: o setor terciário apresenta-se em expansão em quase todos os países do mundo? Será que essa questão é verdadeira? Será que o setor terciário, o que é setor terciário? É o comércio e prestação de serviço. Será que isso está aumentando cada vez mais nos países? Por exemplo, a maior parte dos países do continente africano, eles estão ainda no setor chamado primário, atividade de agricultura e pecuária e extração de minerais que temos nessa localidade. Então a letra B nós não podemos colocar como alternativa correta, porque esse setor primário, setor terciário, desculpem, ele não apresenta essa grande totalidade em todos os países. A letra C nos diz o seguinte: em diversos países subdesenvolvidos, o número de pessoas empregadas no setor secundário. O que é setor secundário?
Quando você fala em setor secundário, eu estou falando do quê? Indústria. Eu vou pegar matéria-prima e transformar essa posição na questão de produtos para ser comercializado no setor terciário. Vem aumentando devido à existência de um processo de industrialização. Se na letra B eu falei que o setor terciário apresenta expansão em quase todos os países do mundo, eu falei que não, por causa que no continente africano nós temos ainda a predominância da agricultura e pecuária, logicamente que a letra C também vai estar errada, porque esse processo industrial não está acompanhando o mesmo processo na atividade da economia. Quando nós falamos já na letra D, os países subdesenvolvidos apresentam geralmente um setor hipertrofiado, né? Esse setor voltado para o mundo subdesenvolvido, né? E a próxima letra, a letra E, em todos os países subdesenvolvidos da economia capitalista, né? O predomínio dos setores primário, que é agricultura, pecuária, extração, e o setor secundário, que são as indústrias, transformação dessa matéria-prima primária para a secundária, reflete o elevado poder aquisitivo da sociedade. Então, a alternativa correta é a letra E. Então, 40, letra E. Continuando, vamos para o número 41. Nos diz assim: quase sempre a geografia trabalha os fenômenos populacionais de forma abstrata, no qual os números substituem os indivíduos e os comportamentos humanos são relegados ao segundo plano. Quando a preocupação do geógrafo é estudar a população como reserva disponível de recursos humanos, os números são da maior importância, pois revelam o potencial que a população apresenta para a realização dos programas de desenvolvimento. Mas, dentro de uma perspectiva mais crítica, a abordagem numérica revela-se insuficiente. Ela não nos permite conhecer as condições da vida dos indivíduos. Então, é o seguinte, lembra que nós estudamos lá no primeiro ano, nós estudamos a atividade de quantidade e qualidade. Quantitativa no Brasil é estudado pelo IBGE, que ele é o Instituto Brasileiro de Geográfica e Estatística, para observar a quantidade de pessoas que tem no espaço territorial brasileiro. Agora, no texto, ele vem repetindo essa questão de qualidade. E a gente não vê, por exemplo, a qualidade da população, a gente vê a quantidade. Então, para as atividades econômicas, o mais importante é quantidade, não a qualidade. E isso quando se fala num país pobre ou emergente. Agora, quando fala em países ricos, desenvolvidos, eles vão ver o quê? A qualidade da mão de obra. Como isso, nós podemos ver nos estudos da geografia da população as teorias demográficas que são voltadas, por exemplo, teoria de taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo, a expectativa de vida, a teoria demográfica malthusiana, neomalthusiana. Essas são teorias demográficas que tentam explicar a relação entre o crescimento populacional e a pobreza. Como, por exemplo, se tem aquela teoria chamada a teoria voltada exclusivamente, por exemplo, para o mundo socialista. Quando eles colocam a ideia, por exemplo, a teoria reformista ou marxista. E essa teoria reformista ou marxista, eles propõem o seguinte, que se o país está pobre, se o país está em miséria, é culpa o quê? Da distribuição que não é igual para a população, ocorrendo a desigualdade. Com isso, essa teoria reformista, ele fala o seguinte, se toda a população recebesse o mesmo valor econômico de salário, nós não teríamos a questão da pobreza. Então, voltando ao texto, diz o seguinte, considerando os estudos populacionais para além da abordagem numérica, analise as alternativas que se seguem pela frente. Primeiro, a teoria Malthus foi um dos primeiros teóricos a estudar
as relações entre a população e as leis do crescimento econômico, influenciando inclusivamente Charles Darwin, criador da mais conhecida teoria da evolução biológica. Essa alternativa da número 41, número 1, correto. Número 2, o recenseamento realizados pelos países membros da ONU, da Organização das Nações Unidas, tornaram-se importantes instrumentos de controle da fome no mundo subdesenvolvido. Não, eles estão vendo que a quantidade de pessoas que está nascendo em um determinado país, mas eles não estão preocupados, por exemplo, com a questão de fome, né? A ONU tornar-se importantes instrumentos de controle da fome. Praticamente a ONU não está voltada para essa questão exclusivamente da fome. Número 3 nos diz o seguinte: a implantação do registro civil obrigatório da República, no caso do Brasil, significou a tomada por parte do Estado do controle político dos registros de nascimento, morte e casamento, até então pertencente à igreja. Hoje você sabe muito bem que quando uma criança nasce, ao sair da maternidade ou do hospital, ela já recebe o que? O registro de nascimento. Hoje, quando você vai enterrar alguém, você também tem que ter o que? O registro de óbito. E também quando você vai casar, também tem o registro no cartório. Porque algum tempo atrás, tudo isso era voltado para a igreja. Então a igreja não expandia o quantos nasciam, quantos morriam, quantos casavam. Então esse delegado agora passou o quê? Essa implantação que é voltada para o Estado, então o Estado vai ter o controle através dos cartórios, o número de nascimentos, o número de mortalidades e o número de casamentos. Isso então agora ela já vai pertencendo ao Estado. Então a número 3, alternativa correta. Número 4, na perspectiva reformista, o declínio das taxas de crescimento da população brasileira pela queda da fecundidade vem favorecendo a distribuição da renda nacional. Essa questão você pode observar o seguinte: teoria reformista é a teoria voltada para o mundo socialista, no qual eles colocam que se tiver o salário igual para todos, não vai gerar a pobreza, né? E nessa queda da fecundidade que vem favorecendo a distribuição da renda nacional. Ela tem que ser o quê? Ter um equilíbrio na própria proporção de renda per capita. E o número 5, enquanto o estudo da demografia explica as leis de crescimento econômico e mudança na estrutura da população, a geografia da população explica os fatores das suas diferentes formas de distribuição espacial. Essa alternativa é correta porque dentro do espaço brasileiro, conforme o índice de Gini que nós vimos na questão anterior, ela propõe o quê? Que nós vamos ter classe rica, classe emergente e classe pobre dentro da própria distribuição espacial. Então, na questão do número 41 da página 30, quais são as alternativas corretas, né? Então nós podemos observar a letra a letra B, C, D e E. Nós já fizemos esse estudo e vimos que a número 1, a número 2 e a número 5 são alternativas corretas. Então, 41, letra E. Vamos agora para a questão número 42. Na questão número 42, nós podemos observar o seguinte, né? Que temos a proposta sobre a população, que foi uma questão analisada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, diz o seguinte: sobre a população e as atividades econômicas, assinale o que for correto. Então, nós podemos observar o seguinte: quais são as alternativas corretas? Vamos então para essa questão, nos colocando o seguinte: quais são as alternativas que propõem que a situação seja correta? Então, primeiro é o número 1, né? Número 1 é a correta. Por que o número 1 é correto? Nos países subdesenvolvidos, como o caso do Brasil, grande parte da população exerce o quê? Atividades autônomas no setor primário.
como pequenos produtores rurais ou no setor terciário informal, como biscateiros e vendedores ambulantes nos setores urbanos. Como fala-se em biscateiros, são, por exemplo, pessoas que fazem mão de obra, tais como pedreiro, né? Ele mesmo, como se diz, marido de aluguel, né? Trocar chuveiro, parte elétrica, parte hidráulica, sendo pedreiro, pintor, né? Isso é o que nós chamamos de trabalho do setor terciário informal que não tem a sua carteira registrada. Quando nós vamos para a questão número 2, a população economicamente ativa é a que exerce atividades extradomésticas e participa diretamente do mercado de trabalho, além das pessoas desempregadas, mas que estão à procura do desemprego. Então, quando se fala em população economicamente ativa, nós colocamos também essa questão que até pessoas desempregadas são pessoas que estão à procura de emprego, que são chamadas de população economicamente ativa. Então, a questão número 42, página número 30, a resposta é número 3. Agora vamos, por exemplo, ao número 4, né? A população ativa desenvolve atividades que podem ser enquadradas no setor primário, que é o setor das indústrias e do comércio. Olha só o que ele falou ali, ó, o número 4. A população ativa desenvolve atividades que podem ser enquadradas no setor primário, que é o setor das indústrias. Setor das indústrias é o setor chamado secundário. E do comércio é o setor terciário. Então, essa alternativa 4 está errada. Número 8. A proporção entre ativos e inativos de um país varia segundo o grau do desenvolvimento econômico e a capacidade do mercado de trabalho em absorver mão de obra, sendo que nos países desenvolvidos, poucos trabalham para manter muitos, e nos países subdesenvolvidos, muitos trabalham para manter poucos. Essa questão é inversa. Então, a resposta dessa alternativa número 42, a alternativa correta, é a questão número 1 e 2, resultando resposta número 3. Página número 30, questão número 43, ao você ler esse texto, nos diz o seguinte: qual a resposta correta? É a letra D. Nos diz: reformista, ao entender que o problema da fome decorre das relações econômicas, sociais e desiguais. É aquilo que eu falei para vocês. A teoria reformista é a teoria voltada para o mundo socialista, no qual ele coloca muito bem: reformista, ao entender que o problema da fome decorre do quê? Da relação econômica, que é o quê? A distribuição é desigual dentro da própria sociedade. Por isso que ele coloca como sendo uma teoria reformista. Se todos tivessem o mesmo patamar salarial, não teríamos essa distribuição desigual da população. Então, página 30, número 43, a alternativa correta é a letra D. Continuando a questão para a próxima, nós temos essa pergunta número 44, analisando essa tabela que você pode observar. E ela diz o seguinte, olha, segundo o Jean, a distribuição em massa geopolítica da fome é a distribuição geográfica e a distribuição geográfica da fome do mundo é extremamente desigual. Nós podemos observar nos países, por exemplo, do continente asiático e o Pacífico, da África subsaariana, da América Latina e Caribe, né, do Oriente Próximo e África do Norte e países desenvolvidos. Então, temos esse espaço entre essa distribuição geográfica do mundo. Observando essa questão, nós podemos ter o seguinte: dentro dos motivos que explicam, né, essa questão do gráfico acima, podemos afirmar que é a alternativa letra A, que na América Latina e no Caribe a ocorrência da fome é historicamente construída no processo de colonização,
centrado à monocultura agroexportadora que prioriza a produção de produtos de mercadorias do campo. Conforme o texto pode observar ali, nós fomos explorados até o presente momento e toda a nossa atividade econômica ela é voltada exclusivamente para o mundo do mercado de exportação, né? Então, a resposta da página número 31, número 44, alternativa a letra A. Já vamos para a questão próxima, que é o número 35. 35, página 45, né, número 31, diz o seguinte: fluxo de jogadores de futebol temporada 2012 e 2013, conforme você pode observar. E a resposta que podemos observar nessa questão é a letra B. Por quê? Porque temos o quê? Migração de retorno, né? Essa migração de retorno seria o quê? Essa população vai... Quando você fala em migração de retorno, você pode observar até pelo próprio mapa, pelo próprio gráfico. Essa migração de retorno, eles são convidados para jogar num determinado país, mas eles ficam, quando vence o seu contrato, retornam para o seu país de origem. Isso nós chamamos de migração de retorno. Então, muitos jogadores são convidados para participar de um time qualquer do mundo, né? Então, eles saem aqui do Brasil, vão para um país qualquer, quando é convidado, a composição financeira é bem elevada, ele vai e quando termina o contrato, retorna para o Brasil. Isso nós chamamos de migração de retorno. Letra B, alternativa correta. Finalizando, nós vamos já para a página número 46. E na página 46 nos tem, na questão 46, página 32, o texto sobre a população, as questões da reprodução humana na África e na China. E a resposta correta dessa alternativa é a letra C, quando nós podemos colocar, segundo a projeção média da ONU, a população da China vai cair para 951 milhões de habitantes em 2100. E a população da África deve alcançar 3,57 bilhões de habitantes. Isso pela questão de planejamento familiar. A última questão da página número 32, número 47. Você vê lá, a expectativa de vida de um brasileiro sobe para 73 anos de idade, por exemplo. E aí, nessa figura diz, meu Deus, é muito, né? Essas condições pelo fato de que ainda muita população do Brasil ainda está envolvida em questões econômicas bem deficitárias. Continuando, nós podemos observar a proposta da pergunta. Nos diz assim: há diversas interpretações sobre as melhorias das condições de vida frente a alguns dados populacionais. Todavia, a conclusão adequada para o indicador demográfico apresentada na figura, nós podemos observar o quê? Então ali, você já viu a figura, já analisou a figura, e ele vem falando assim, qual é essa teoria, essa questão de planejamento, essa questão demográfica, esse conceito demográfico que está apresentando na figura a seguir que você pode observar. Então, nós podemos observar a letra, continuando, a letra A, que nos diz assim: atrapalha as políticas sociais de Estado por ser um dado estatístico? Letra B, desconsidera as condições ambientais em que as pessoas vivem? Sugere apenas melhorias nas condições de vida devido à imprecisão dos dados? Oculta os interesses particulares das agentes econômicos internacionais? Reduz a mobilização social contra os problemas de saúde dos mais pobres? Então, a alternativa que nós podemos apresentar nessa figura sugere apenas o quê? Melhorias nas condições de vida, devido ao quê? À imprecisão dos dados. Está melhorando, né, essa questão do espaço para poucos, mas não é para toda a população, por exemplo, que é distribuída. Então, isso, infelizmente, não ocorre. E com isso, nós finalizamos toda a apostila número 2, fazendo uma síntese rápida, né? Essa síntese
já foi pautada lá no primeiro ano do ensino médio. Só estamos levantando alguns pontos mais importantes. E também fizemos com vocês as soluções, resoluções das questões voltadas da apostila número 2. A apostila número 1 já foi totalmente trabalhada todos os conteúdos e também corrigido todas as atividades. Hoje terminamos a apostila número 2, explicamos todos os conteúdos e também já explicamos todos os exercícios porque deu aquelas alternativas. Na próxima aula nós vamos começar já um outro assunto, que é a apostila número 3. Muito obrigado pela sua atenção e vamos finalizar com uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas até o prezado momento. Que o Senhor possa estar com cada aluno do terceiro ano. Abençoe e nos ajude para que nós possamos ser mais ligados a Ti e ter mais confiança em Ti e possamos ter a certeza que o Senhor está presente conosco. Muito obrigado por tudo. Em Teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, terceirão, pela sua atenção. Que Deus possa proteger você, possa guiar você e você possa sentir sempre a presença de Jesus Cristo. Não desanime. Vá em frente que nós vamos alcançar esses objetivos.